gente vai falar agora sobre programação dinâmica, que é um assunto muito importante para a resolução de uma série de problemas aí de programação, principalmente em competições. E aí, dividir aqui em duas partes, né? As aplicações e os principais princípios. A ideia aqui é que a gente discuta um pouco sobre quando que a gente aplica programação dinâmica, um pouco sobre os princípios, ou seja, o que ela é, qual é, que é a estrutura dela, e depois, com uma série de exemplos, a gente vai deixando mais claro como é que funciona essa estratégia de resolução de problemas. Em primeiro lugar, a programação dinâmica ela não é um algoritmo prontinho para a gente começar a usar. Ela se trata de uma estratégia de resolução de problema, um paradigma de resolução do problema, na mesma categoria ali de backtracking, métodos gulosos. Então, ela ajuda a gente a se deparar com um problema e estruturar a solução para aquele problema. Normalmente, aqui já falando um pouco de aplicações, normalmente quando você se depara com problemas que digam encontre o máximo de alguma coisa ou o mínimo, ou seja, problemas de otimização, de uma forma geral, conte qual é o número máximo de passos que você pode dar, qual o maior valor que você pode colocar dentro de uma mochila. Esse tipo de problema, normalmente, você pode aplicar ali programação dinâmica, né? Você, obviamente, tem que investigar as outras pré-requisitos que a gente vai falar um pouco. E aí a gente tem alguns princípios quando você vai resolver programação dinâmica, que são os seguintes. A primeira coisa é você pensar em decompor o seu problema em subproblemas. Certo? Essa é a primeira parte, subproblemas. Você vai dividir os seus problemas em problemas menores e pensar em cada solução para cada subproblema. É muito comum, e aí é que torna a programação dinâmica, uma das coisas que torna ela interessante, é que esses subproblemas, eles são muitas vezes sobrepostos. Isso vai ficar mais claro no exemplo, mas geralmente, quando você modela o seu problema, você resolve um subproblema e mais na frente você vai precisar daquele resultado, daquele subproblema que você já resolveu. Então essa é uma característica importante. O outro fator é que os subproblemas, eles respeitam o chamado princípio da otimalidade. E esse aqui eu vou desenhar aqui um exemplo para mostrar do que se trata. Pois bem, o objetivo aqui é ir do Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro, até São Paulo, certo? O melhor caminho, se você for olhar por esse mapa, seria Rio de Janeiro, passando por Taubaté, depois São José dos Campos e, por fim, chegando em São Paulo. Então, essa é a solução ótima para esse grafo aí. Então, o que é que significa? Se essa aqui é a solução ótima, nesse caso, qualquer subsolução aqui dessa solução ótima, ela também é ótima. Então, por exemplo, se para eu ir para Rio de Janeiro, para São Paulo, eu passo por São José dos Campos, quando eu vou de Taubaté para São Paulo, eu também passo por esse caminho de São José dos Campos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, essa solução aqui, que é a solução ótima, se você pegar os subproblemas dessa solução, ou seja, desconsidere que você vai sair do Rio de Janeiro. Agora, considere que você vai sair desse pedacinho aqui. Esqueça esse pedaço daqui. Então, essa é uma parte da sua solução.
Então, significa que se o seu problema fosse ir de Taubaté para São Paulo, não adianta você tentar ir para Angra, nem de Angra para Campos do Jordão, etc. Porque o melhor caminho vai ser necessariamente passando por São José dos Campos. Ou seja, esse subproblema aqui, ele é ótimo. E ele faz parte da solução ótima também. Então, esse aqui é a ideia do princípio da otimalidade, que a sua solução ótima do problema como um todo, ela é composta de subsoluções, de soluções ótimas para os subproblemas. Então, essa aqui é a ideia. Então, o seu problema, na hora que você vai optar por usar ou não programação dinâmica, ele deve possuir essa propriedade, né? E um outro aspecto, por fim, o último aspecto importante aqui dos princípios, é que você, normalmente com a programação dinâmica, você reutiliza a solução dos subproblemas, que é muito relacionado com essa característica aqui do problema ser subposto. Então, você tem uma grande reutilização das soluções do seu subproblema. E é isso que vai permitir com que a gente consiga resolver o problema usando programação dinâmica de uma forma mais eficiente. Por exemplo, do que se a gente usasse um backtracking puro, ou uma busca completa pura. Então, a gente pode pensar como programação dinâmica como sendo uma forma de resolver o problema com a busca completa, só que se o problema possuir essas características, ou seja, ele respeita o princípio da otimalidade e ele tem muitos problemas sobrepostos, a gente pode usar algumas técnicas para guardar os resultados dos subproblemas de tal forma que a gente não precise visitá-los de novo. E isso muitas vezes faz com que a gente saia de um problema que é de exponencial para, muitas vezes, um tempo polinomial, né? Então, essa aqui é a ideia. Para deixar esses princípios de problemas sobrepostos, de reutilização ainda mais claros, a gente vai mostrar um pouco aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o código do Fibonacci, né? Então, o Fibonacci, vou mostrar aqui o algoritmo, o Fibonacci de um número, vocês podem ver aqui pela fórmula, ele nada mais do que, o Fibonacci de 4 é o Fibonacci de 3 mais o Fibonacci de 2. Então, o Fibonacci de n é o Fibonacci de n menos 1 mais o Fibonacci de n menos 2. Até os dois casos base, que são os Fibonacci de 0 e de 1. O Fibonacci de 1 é 1 e o Fibonacci de 0 dá 0. Então, está aqui um algoritmo, um código bem simples para o Fibonacci, e eu vou rodar ele aqui para vocês verem como é que como é que a árvore, perceba que esse Fibonacci está sendo feito de forma recursiva aqui, né? E eu vou rodar ele aqui para vocês verem como é que a árvore dele se comporta. Então, o Fibonacci de 6, deixa eu diminuir um pouco essa velocidade aqui, e vou rodar de novo. Então, ó, Fibonacci de 6 é o Fibonacci de 5, né, menos o Fibonacci de 4, que ele não expandiu ainda. O Fibonacci de 5, por sua vez, é o de 4 vezes o de 3, o de 3 é o de 2 vezes o de 1, o de 2 é o de 1 vezes o de 0. Então, o de 3 vai ser o de 2 vezes mais o de 1, e assim por diante. Então, essa é a árvore de chamada recursiva que acontece quando você executa o Fibonacci. Cada nó desse aí é uma chamada recursiva. Os valores que ele está colocando em vermelho são os valores de retorno, né, de cada uma dessas chamadas recursivas. Mas eu só vou acelerar um pouquinho aqui agora para mostrar justamente o que importa para a gente. Perceba o seguinte. Então, a resposta de Fibonacci de 6 dá 8. Perceba o seguinte. Quando você chamou aqui, ó, o Fibonacci de 5, chamou o Fibonacci de 4, que chamou o Fibonacci de 3, que chamou o Fibonacci de 2, que chamou o Fibonacci de 1. E aí, ou seja, o Fibonacci, vamos olhar o Fibonacci de 3 primeiro. O Fibonacci de 3, nesse ponto aqui, quando ele desempilhou essas duas chamadas recursivas aqui,
ele já tem a resposta. Ele sabe que o Fibonacci de 3 é 2. Então, sempre o Fibonacci de 3 vai ser 2. Só que, pela característica do problema, o Fibonacci de 3 também foi chamado aqui. E o que foi que ele fez? Ele expandiu de novo a árvore recursiva, a árvore de recursão. Ou seja, ele fez 1, 2, 3, 4 chamadas recursivas para fazer o Fibonacci de 3. Mas a gente já havia resolvido aqui o Fibonacci de 3. Então, a gente resolveu de novo o Fibonacci de 3 sem necessidade, porque a gente já tinha a resposta dele aqui. Então, perceba, esse subproblema, Fibonacci de 3, passou a existir de novo aqui, e existiu de novo aqui. Então, o Fibonacci de 3, por exemplo, ele é um subproblema que apareceu 3 vezes na solução do problema todo, que foi o Fibonacci de 6. Então, esse é um exemplo em que vários subproblemas se repetem. Né? A outro princípio, que era para deixar mais claro, que é a questão de dividir o problema em problemas menores. Ou seja, você tinha um problema original aqui, que era o Fibonacci de 6, e você quebrou em dois problemas. Você tem aqui o Fibonacci de 5 e o Fibonacci de 4. O Fibonacci de 5, obviamente, é um problema menor do que o Fibonacci de 6. Né? E o Fibonacci de 4 também é menor do que o Fibonacci de 6. Então, você decompôs o seu subproblema em o seu problema em 2 outros subproblemas. Então, com isso, a gente ilustra aí com esse exemplo a questão da divisão em subproblemas, que é esse princípio aqui, e a parte da reutilização, que nesse caso não está sendo feita, mas poderia ser realizada.